Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 9 do livro de 2 Reis, da Bíblia Sagrada. Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezabel. 2 Reis 9:1. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotólia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. 2 Reis 9:2. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, e entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. 2 Reis 9:3. E toma a almotólia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. 2 Reis 9:4. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade. 2 Reis 9:5. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. 2 Reis 9:6. Então se levantou e entrou na casa, e derramou azeite sobre a sua cabeça, e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. 2 Reis 9:7. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. 2 Reis 9:8. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto encerrado como livre em Israel. 2 Reis 9:9. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. 2 Reis 9:10. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. 2 Reis 9:11. E, saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. 2 Reis 9:12. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-no-lo saber. E disse: assim e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. 2 Reis 9:13. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste, e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau. E tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. 2 Reis 9:14. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e a todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. 2 Reis 9:15. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isso em Jezreel. 2 Reis 9:16. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. 2 Reis 9:17.
E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-o ao encontro e diga a paz, 2 Reis 9:18. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. 2 Reis 9:19. Então enviou outro cavaleiro, e, chegando este a eles, disse: Assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. 2 Reis 9:20. E o atalaia fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nissi, porque anda furiosamente. 2 Reis 9:21. Então disse Jorão: Aparelhe o carro. E aparelharam seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú. E o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita. 2 Reis 9:22. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. 2 Reis 9:23. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: Traição há, Acasias. 2 Reis 9:24. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. 2 Reis 9:25. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe, seu pai, o Senhor, pôs sobre ele esta carga, dizendo: 2 Reis 9:26. Por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não tu pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. 2 Reis 9:27. E que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele e disse: Feri também a este no carro, a subida de Gol, que está junto a Ibeleão, e fugiu para Megido e morreu ali. 2 Reis 9:21. E seus servos o levaram no carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. 2 Reis 9:29. E, no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. 2 Reis 9:30. E Jeú veio a Jezreel, porque ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. 2 Reis 9:31. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Ziri, que matou a seu senhor? 2 Reis 9:32. E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. 2 Reis 9:33. Então disse ele: Lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. 2 Reis 9:34. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. 2 Reis 9:35. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, e os pés e as palmas das mãos. 2 Reis 9:36. Então voltaram e o fizeram saber, e ele disse:
Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. 2 Reis 9, 37. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Bem, vejamos alguns comentários aqui com relação ao capítulo 9 de 2 Reis. O primeiro comentário é o seguinte: desde a divisão, se refere ao versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Desde a divisão do reino, Israel foi governada pelas dinastias de Jeroboão I, Baasa e Ori. E todas elas se mostraram infiéis a Deus. Jeú não foi ungido por Eliseu, mas por um profeta menos proeminente. Seu papel foi apenas de executar vingança, pois sua própria dinastia também foi idólatra. 2 Reis 9, versículo 13. O comentário é o seguinte: o reconhecimento de Jeú, pelo fato de não haver nenhuma dinastia estável em Israel, qualquer um com carisma, unção profética ou apoio popular, podia tomar o trono. Ao que parece, Jeú possuía esses três elementos. A inaptidão militar de Jeorão e Acasias gerou descontentamento no exército e o abismo cada vez maior entre ricos e pobres em Israel, juntamente com a idolatria crescente da família real, também alimentaram o descontentamento do povo. Vejamos agora o comentário do versículo 14, do capítulo 9 de 2 Reis. Diz o seguinte: Jorão de Israel, filho de Acabe, se encontrava em Jezreel, a antiga capital de seu pai. Bem, com relação ao versículo 27, o comentário é o seguinte: Acasias fugiu para o sul, mas foi capturado pelos homens de Jeú em Belão e Beleão, cerca de 11 quilômetros de Jezreel. Quando foi ferido, se dirigiu para o norte e, por fim, morreu em Megido, 16 quilômetros ao norte de Beleão e 112 quilômetros ao norte de Judá. Versículo 30, né? 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. O comentário é o seguinte: os adereços de Jezabel talvez estivessem relacionados à idolatria ou eram apenas adornos usados pelas rainhas. Jezabel era de Tiro e adorava Baal Melcarte. E com relação ao versículo 31, né, Zini, que havia comandado parte do exército durante o reinado de Elá, de Israel, assassinou Elá e todos de sua casa, cumprindo uma profecia. Zini reinou apenas 7 dias antes de ser substituído por Ori, outro comandante militar. Bem, então encerramos hoje o capítulo 9 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. Bem, aqui no dicionário, mini dicionário da língua portuguesa, de Sérgio Ximenes, né? É uma edição aqui é uma edição mais antiga, do ano de segunda edição, do ano 2000, certo? Vamos procurar aqui o que significa a palavra meditar. A palavra meditar diz assim: primeiro significado, ponderar, refletir, estudar. O segundo significado é pensar intensamente em algo, refletir, certo? Bem, então, aqui na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, né? Vou pegar aqui uma outra Bíblia, no capítulo 1
livro de Salmos, nós temos os seguintes versículos, né? A felicidade dos justos e o destino dos ímpios. Salmos capítulo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele, versículo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Medita dia e noite. Vou repetir o versículo 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Amém, aleluia. Então, existe um tipo de meditação que você fica na posição de lótus, né? Procurando esvaziar a sua mente. Mas agora eu estou falando de outro tipo de meditação. Dessa que nós vimos aqui o significado. Refletir, ponderar, né? Trabalhar com aquelas informações que você recebeu, que você leu. Então é assim, na palavra do Senhor, quando nós meditamos na palavra do Senhor, veja quantos benefícios eu pude listar aqui. Número 1, você vai deixar de ficar ansioso. Toda ansiedade vai embora. Número 2, você terá mais realizações nas ações que você desenvolveu. Número 3, você será uma pessoa próspera, tanto financeiramente como espiritualmente também, por que não? 4, terá dias de riso, dias de felicidade, né? Isaac, o filho que Sara gerou com idade avançada, muito avançada, quando não havia nenhuma possibilidade, ele recebeu esse nome, Isaac, que significa riso, sorriso. Então Sara andava assim, sorrindo, rindo pelos cantos, né? Já viu essa expressão popular, né? Ele anda rindo pelos cantos. Então é isso, dias de riso você terá na presença de Jesus. Haverá cura, sim, espiritual, cura da mente, cura do corpo, cura da alma, todo tipo de cura o Senhor pode propiciar. Libertação dos vícios, dos grilhões, das amarras, né? De tudo aquilo que impede de você ser livre de verdade. Haverá luz, né? Muita luz. Haverá brilho também, muito brilho, né? Deixei até de pontuar. E haverá o principal, muita paz no coração. Então, toda vez que nós meditamos na palavra do Senhor, esses itens todos, né, foram pontuados aqui, certamente irão se manifestar. Creia, é verdade. Bem, meu nome é Lúcia Marques, meu canal é Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor assim o permitir.